Pregamos no domingo passado, na Epístola aos Romanos, do capítulo 3, dos versos 10 a 18, conforme foi inclusive o estudo de ontem da INC, que nós trouxemos essa ministração com a palavra do Espírito Santo soprada, inspirada para Paulo, com o tema: quem é você diante de Deus? Em outras palavras, quem somos nós diante de Deus? E com ênfase a soteriologia, ou seja, esse estudo teológico que cuida da revelação, que cuida da interpretação de cada texto do Evangelho, no que se refere à nossa salvação em Cristo Jesus. Abram a Bíblia de vocês, dando sequência a essa soteriologia, Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12. Enquanto vocês encontram uma particularidade com relação à Epístola aos Filipenses, ao contrário da igreja de Corintos, uma igreja carnal, a igreja de Filipos, ou seja, os filipenses, muitos eram espiritualizados, aonde que nós podemos observar que durante todos os 4 capítulos de Filipenses, nessa carta, nesta epístola, Paulo, ele escreve o quão grato ele é por essa igreja. Amém, irmãos? Verso 12: assim, pois, amado meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Percebe, irmãos, que já nessa saudação o apóstolo está mostrando, que esse povo era um povo que aprendia dele e que cumpria a palavra de Deus, seguia exatamente o evangelho dito, transferido por Paulo para essa igreja. E é importante a gente observar que no crescente dessa ministração dessa noite, nós vamos observar o quão Paulo é grato por essa igreja. Vejam que ele enaltece exatamente a obediência desse povo diante da presença dele. Como também ele tem certeza que mesmo ele estando ausente, mesmo porque que ele está escrevendo uma carta, ele está escrevendo uma epístola, significa que ele está longe, Ele sabe exatamente que essa igreja tem temor e tremor a Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Em outras traduções, o seu beneplácito. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, revelador, traga para nós tudo que Ele necessita dizer para cada um de nós, especificamente, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um endereço certo,
Então que essa palavra atinja, Senhor, a nossa alma, essa arrogante, essa indisciplinada, essa que muitas vezes é insurreta, Senhor, à sua vontade, Pai. Queremos, nesse instante, Pai, trazer ela diante desse altar, e que ela se joelhe diante de Ti e da Tua palavra, Pai, para que possamos sair daqui, Senhor, totalmente diferente da maneira que nós entramos. É o que Te agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: o exemplo de submissão de Cristo Jesus. Irmãos, sobre qualquer circunstância na nossa vida, Jesus sempre será o maior exemplo. As dores que nós sentimos, a dele foi maior. As humilhações das quais a gente passa aqui nesse mundo, a dele foi maior. As privações das quais a gente passa aqui nessa terra, a dele foi maior. Ele é o nosso maior exemplo. E aqui Paulo está mostrando para mim e para vocês a disciplina de Cristo Jesus. Se ele fez o que ele está falando para a igreja de Filipos, aos filipenses, por que nós não podemos ser os seus verdadeiros imitadores, assim como Paulo é? Vejam, irmãos, que Paulo, ele mostra através de exemplos nesse momento que ele está bem distante, conforme já foi dito aqui, mas que essa igreja, através do que ele ouve falar, através do que ele acompanha mesmo à distância, não se desvia do caminho do Senhor. Essa carta é linda porque nós vamos ver exatamente o reconhecimento do apóstolo a todos os instantes, ele enaltecendo os filipenses pelo fato de serem seguidores de Cristo, pelo fato de cumprirem a palavra, por andarem no Evangelho de Jesus. Thomas de Kempis, conforme vocês sabem, que também é o meu livro de cabeceira, e da qual eu medito nele e busco exatamente extrair desse livro algumas ilustrações, porque é a alma conversando com Jesus, é reconhecimento exatamente, não é? É reconhecendo que a minha alma, que vai viver com Jesus na eternidade, precisa ser melhorada. Consequentemente, a minha carne, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida vão ser em mim retraídas. Eu vou substituir valores temporais para valores eternos. Amém? E olha o que Kempis escreve: pela leviandade, traduzindo, pela falta de sinceridade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, não percebemos os males de nossa alma. Muitas vezes rimos frivolamente, sem darem importância. É a tradução de frivolamente. Rimos com frieza, rimos com desdém, rimos com pouco caso, quando com razão deveríamos chorar. Não há verdadeira liberdade nem perfeita alegria sem o temor de Deus e a boa consciência. Irmãos, a melhor forma de você chegar perto de Deus é de estar com essa boa consciência,
de você saber exatamente aquilatar o valor da sua palavra, o valor da Bíblia que foi deixado, que foi legado como herança para cada um de nós, para seguirmos cabalmente, início, meio e fim, essa palavra, para aprendermos desse Deus, conforme eu sempre faço lembrar, porque é comum sairmos desse culto e fechar a Bíblia, e abrir só domingo que vem, nem na que a gente abre. E quando a Bíblia está fechada, é um livro apenas, é um adorno na minha casa. Mas quando ela está aberta, quando eu estou debruçado nela, é Deus falando comigo das coisas que realmente eu preciso saber, para que eu possa aplicar ela na minha vida. Irmãos, eu não posso sair aí batendo a mão no meu peito dizendo eu sou cristão, sendo que o meu testemunho ainda precisa ser lapidado, precisa ser transformado. E o que nos transforma é o Evangelho de Cristo, conforme também, John Stott vai dizer que o Evangelho ele não só informa, como ele transforma. Se eu permitir exatamente com que a palavra de Deus me molde, me transforme, eu vou começar a conjugar as palavras na sua devida etimologia, ou seja, na raiz dessa palavra, na essência dessa palavra. Ainda hoje eu conversava com a Bia no almoço sobre a revelação desse Deus. Nós falávamos sobre piedade. Piedade, irmãos, é um ato de bondade seguido de perdão. Vejam vocês que muitas pessoas estão perdendo essa vida pela falta de não liberar perdão. Para que esses que ignoram a não liberação do perdão, está incorrendo contra uma blasfêmia com o Espírito Santo, e é o único pecado que não tem salvação. Vão vendo como o Evangelho ele é esclarecedor e ao mesmo tempo é radical. Se tem alguém aí dentro de você que te corrói, que de alguma forma faz com que você rancorize, só de ouvir o nome dessa pessoa, peça a Deus, se você não está conseguindo sozinho liberar, peça para o Espírito Santo, esse Deus recorrente, para que Ele te ensine, porque você não quer blasfemar contra o Espírito, você não quer pecar contra o Espírito de Deus, porque o único pecado que não tem salvação é pecarmos contra o Espírito Santo de Deus. E quando eu incorro no pecado da incredulidade, é a mesma coisa que eu estar negando tudo que o Espírito me revela. Percebe, irmãos? E quantas pessoas que têm, essa mágoa intrínseca lá dentro, corroendo, às vezes até com lampejo de vingança, quando pensa na pessoa. Por que eu não dei o troco na hora? Vão vendo, irmãos, o diabo ele é mestre em cauterizar a mente das pessoas, e quando ele cauteriza a mente das pessoas, dá a impressão que ele apaga a palavra de Deus. Dá a impressão? Não, ele busca apagar exatamente a palavra de Deus, porque é a única coisa que vai te transformar nessa vida, revelada pelo Espírito. Amém? Nós sabemos, através de estudos, conforme nos transmite esses eruditos, esses que se aprofundaram num estudo maior, que essa carta ela deve ter sido escrita aproximadamente há 62 anos depois de Cristo, e que o autor dessa carta é Paulo, inegavelmente.
com o objetivo de fortalecer mais o crente de todos os tempos. Paulo, ele escreve essa carta encorajando para que cada um mantenha a submissão em amor. No mesmo capítulo 2, no verso 1 e 2, ele escreve: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Portanto, mais uma vez, se tem alguém aí dentro de você que de alguma forma, te rancoriza, faz com que você, às vezes até queira discutir o amor de Deus. Por quê? Eu perdoei essa pessoa, mas não quero ver ela na minha frente, simplesmente assim. E a palavra diz: é uns para com os outros, é uns perto dos outros. Irmão, faça, se realmente você tem alguém aí ainda que te magoa, sobre qualquer coisa que ele fez, sobre qualquer pecado, saiba que se essa pessoa chegou diante de Deus, Deus perdoou essa pessoa. Se essa pessoa aceitou Jesus, ele já é justificado, assim como nós somos também. Então, se realmente existe alguém aí dentro do coraçãozinho de vocês, eu não sei nem porque eu estou insistindo tanto, até sei, porque o Espírito, como diz, ouça o que o Espírito fala para a igreja. Se alguém estiver aí com um rancorzinho dentro, liga para essa pessoa, perdoa essa pessoa. Temor e tremor ao Senhor é isso, amar Ele sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo, o que ele está fazendo aqui, ele ressalta através de um hino, soteriológico, ou seja, um hino, um louvor que falava exatamente sobre a salvação, que nós devemos imitar Jesus. Lembra que eu falei ainda há pouco aqui no início? Se houver em você uma dor, se houver em você uma compreensão, se houver em você a falta de perdão, imite Jesus. Ele sentiu a maior dor, foi humilhado, foi julgado, foi entregue pelo próprio povo da sua linhagem, E no entanto, o que ele diz na cruz? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, hoje você tem Jesus. Falávamos ontem exatamente quando nós temos Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos mais para os outros. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e Cristo vivendo em mim, Cristo já deu prova que Ele veio para todas as pessoas. Ele veio para a pessoa que você gosta e pela pessoa que você não gosta. Percebe, irmãos? Então Ele canta para esse povo da igreja de Filipos, como para nós nessa noite, esse louvor de salvação, aonde que ele diz:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse louvor era repetido, creio eu que cantado, né, na liturgia de um culto, aonde que as igrejas desenvolviam as suas pregações, onde que as pessoas tinham essa revelação, através desse hino, que ele faz exatamente repetir aqui nesses versos. Tende em vós, nesse capítulo, melhor dizendo, Filipenses capítulo 2, verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele deixa claro que nem mesmo ele não conseguia a perfeição, conforme ele mesmo escreve: ainda que eu não consiga a perfeição, mas eu continuo tentando. Pois muitos legalistas infiltrados já, se consideravam perfeitos. E ali ele está fazendo exatamente esse comparativo, sabendo que existia o ataque dessas pessoas que se achavam o todo espiritualizado, que subjugavam as pessoas através da fé que eles diziam, que eles discursavam ter. E Paulo está exatamente alertando a igreja de Filipos, aos filipenses. Não diferente dos nossos dias, onde muitos se intitulam perfeitos, muitos já se achando superior aos demais, muitos crentes mal informados e que acham que já sabe de tudo. O cara conhece uma fraçãozinha da Bíblia e já quer começar a colocar o dedo em riste na cara das pessoas aí fora, já se achando totalmente salvo, já se achando totalmente espiritualizado. Pessoas nas igrejas colocando-se espiritualmente mais elevadas do que as outras. Quantas pessoas que com esse comportamento acabam afastando outras pessoas, porque acham que nunca vai chegar à altura daquela, porque tudo ela condena na outra, não tem misericórdia, não tem condescendência, não tem piedade. Percebe, irmãos? E a palavra diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Tendo em vós o mesmo sentimento, tendo em vós o mesmo sentimento que, é o sentimento que houve em Cristo Jesus. É esse que nós devemos ter. Olhar exatamente o nosso semelhante como o nosso próximo, para que ele tenha a mesma compreensão de que você tem hoje de Cristo. Agora, conforme eu disse, não adianta você ficar batendo no seu peito, vindo nos cultos e dando demonstração aí fora de que você não está aprendendo absolutamente nada, porque o teu testemunho não está sendo exercido da maneira que deveria. Amém? No capítulo 2, também, no versos 6 e 7 diz: pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vejam, irmãos, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou, como se dissesse: eu sou Deus, meu nome é Jesus, mas eu sou Deus encarnado. Não.
Ele toma forma de servo. E muitas pessoas nas igrejas se colocando espiritualmente mais elevadas. Paulo, aqui, ele mostra o propósito de Deus para alcançarmos a semelhança de Cristo e que sejamos a imagem dele. E ao estudarmos estes versos, encontraremos exortações necessárias para o desenvolvimento da nossa verdadeira salvação. Vejam, irmãos, que justificados estamos, mas estamos no processo de salvação, estamos a caminho da salvação, assim como o povo no deserto caminhava para a terra prometida, tinha que cruzar o Jordão para pisar na terra prometida. Assim estamos também nesse mundo da qual nós somos transeuntes, da qual nós somos passageiros, a caminho do reino celestial, a caminho da glória eterna, a caminho da nossa salvação. E conforme ele mesmo escreve, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Às vezes tem muito crente que está batendo aí no peito, se achando já salvo, irmãos. Vai ser salvo aquele que ele está condenando, e ele vai ficar na vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Primeira exortação: efetuem a vossa salvação com temor e tremor. Vivam na presença de Deus e na completa humildade. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Sigam o exemplo de Jesus Cristo. Não se deixem influenciar por aqueles que se acham em si mesmos. Pessoas que se gloriam em si mesma ainda não conheceu a Cristo. Trabalhem com Cristo, demonstre que são verdadeiros filhos de Deus. Falávamos esses dias, não é, sobre revelação do Espírito para cada um de vocês, que vocês são missionários. Por quê? Qual é a nossa primeira missão? Quem tem missão é missionário, é levar vidas para o Senhor Jesus. Quando Jesus encontra os discípulos, ele diz que eram pescadores, ele diz: vocês serão pescadores de homens. E essa é a nossa missão, essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação aqui como missionários do Senhor. Sigam Jesus, sigam o exemplo de Jesus. Dentro e fora da igreja, exerça o Evangelho de Cristo Jesus. Tenham temor e tremor, assim vocês estarão cumprindo a vontade de Deus. Provérbios, no capítulo 9, verso 10, a primeira parte do verso diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio nessa vida? Tema ao Senhor sobre todas as coisas. E temer o Senhor não é ter medo dele, é amar, é cumprir exatamente os seus desígnios, é cumprir aquilo que ele nos transfere como boas novas, é cumprir o seu Evangelho, é cumprir a sua palavra. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é a fonte de vida e ajuda a escapar dos perigos da morte. Tema ao Senhor e dê essa demonstração de amor para essas pessoas que estão aí fora.
Observa o testemunho constrangido que nós acabamos de assistir aqui na frente. Deus, Ele sabe exatamente, né, o coração que estava aqui testemunhando. Ele conhece, Ele nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente da nossa limitação e sabe do nosso temor e tremor. Sabe exatamente da nossa amizade, sabe da nossa fidelidade, sabe do nosso reconhecimento. Amém? O temor de Deus é um sentimento de respeito e reverência praticado pelo crente. Eu reverencio a Deus quando eu faço a sua vontade. Quando eu morro com a minha vontade e ressuscito com a vontade de Jesus, eu estou reverenciando Ele, eu estou reconhecendo tudo que Ele passou na cruz. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Demonstrem a graça e o poder de Deus em suas atitudes. Aquilo que a gente sempre fala, não é discursar, não é mandar palavras, não é mandar mãozinha junta, não é, né, esses emotes de amém. É viver exatamente esse evangelho através das atitudes. É declarar exatamente esse amor que Jesus tem por você e pelo seu semelhante, através do seu exemplo, através do seu testemunho, através da sua transformação. A salvação de vocês está na sujeição a Cristo e ao seu irmão. Se não estamos sujeitos a Cristo, se estamos insurretos, se estamos em rebeldia, em rebelião contra o nosso Deus, conforme foi a abertura, e com o nosso irmão, nós não estamos dando o testemunho que esse Deus espera em cada um de nós. Nós não estamos dando prova do temor e do tremor a Deus. É fácil discursar. Eu temo a Deus. Eu tenho temor e tremor a Deus. Mas as tuas atitudes justificam essa sua fala? Pense nisso, irmãos. Pense nisso. A salvação de vocês está também em unir a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus não é só essas pessoas que estão sentadas aqui dentro hoje. Tem uma igreja aí fora que quer caminhar com Ele e que desconhece Ele. E que Ele quer que, como missionários, nós vamos buscar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, da Israel espiritual, da nova comunidade que Ele veio inaugurar através da nossa vida. Já disse para vocês, né, e percebem essa cena. Vamos agora imaginar que assim como foi a anunciação do nascimento de Cristo, assim como será a anunciação da volta do Senhor Jesus, que uma revoada de anjos irão anunciar, tanto conforme foi a anunciação dele no nascimento, também vai anunciar ele na segunda vinda. Vamos imaginar agora que o nosso Deus e Pai colocasse agora uma revoada de anjos para descer nessa terra e evangelizar as pessoas. Somente pelo fato da aparição, ou seja, do anjo aparecer para as pessoas, essa pessoa já vai ter um encontro sobrenatural e já vai ficar convertida a Cristo Jesus. Simples assim. Mas não. Esse Deus quer usar a mim e quer usar cada um de vocês, através da transformação de cada um. É o que Paulo está contemplando exatamente para Filipe, para Filipenses, né? Para Filipos. Porque ele sabe exatamente da transformação de muitos irmãos dentro dessa congregação.
Ele sabe exatamente que essas pessoas saindo da igreja são luzeiros aí nesse mundo, alumia as pessoas, tempera os ambientes das quais ela pisa. Compreende? Cada qual prestará conta dos seus feitos, do que fez, como também no que deixou de fazer. Jesus, falando em João no capítulo 13, verso 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebe, irmãos? Uns aos outros. Segunda exortação: lembre-se que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, segundo o seu beneplácito. Verso 13. Nosso maior objetivo nesse mundo, irmãos, é agradar a Deus em tudo o que fizermos. Essa é a nossa missão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a vontade dEle. É a maior reverência que nós prestamos a esse Deus, é fazer a vontade dEle, é cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Deus salva, mas o homem é salvo quando corresponde à graça divina. Lembram do estudo de ontem à noite? Que o Senhor, que esse Deus, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, Ele aplaca, Ele acalma, Ele recolhe a sua mão, através do reconhecimento que nós temos no Filho. Aquele que nele crê não vai perecer, porque nele, em Jesus, nós somos perdoados diante dos olhos do nosso Pai. Não existiria no mundo, irmãos, não existe no mundo, irmãos, outra forma de perdão a não ser exatamente a fé e o amor em Cristo que nós devemos ter. O temor e o tremor a Ele, a reverência a Ele, o cumprimento da sua palavra. Amém? Deus se agrada em fazer bem a nós, mas Ele só pode nos abençoar se obedecermos a sua vontade. Naquilo que eu sempre falo para vocês: pecado e oração, a oração não sai do chão. Eu estou fazendo a minha vontade, eu estou querendo que Deus haja na minha vida, não vai agir. Deus não participa, Ele não endossa pecado. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele não é conivente com o pecado. Então as minhas orações, ela tem que ser seguida de um espírito reto, puro, sendo e demonstrando ser esse verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. O próprio Deus age em nossa vida, mas tudo o que Ele faz para nós se dá pela sua vontade. É dele o querer e realizar. A vida cristã não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo. Deus opera em nós enquanto praticamos o que Ele nos ensina. Se estamos colocando a palavra dEle em ação, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por esse poder que já opera em nós. Que poderes são esses? Dons do conhecimento. Você está conhecendo agora a palavra de Jesus,
Você está conhecendo o Evangelho de Jesus, que está sendo ratificado agora pelo apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses, como para nós essa noite, colocando isso tudo em prática, sabendo exatamente que essa voz é do Espírito Santo, é a palavra da sabedoria que está te alcançando hoje, porque no teu discernimento, no dom do discernimento que está operando agora dentro de você, porque você está compreendendo que isso vem de Deus. Isso não é o pastor falando, é a palavra dizendo. Então você está discernindo que isso é de Deus. Esse dom está operante em você agora. Você está conhecendo, você está discernindo. E essa palavra de sabedoria que está vindo do Espírito Santo, porque diz a palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você está ouvindo isso, começa agora a mentalizar na tua compreensão quantas pessoas que necessitam de ter essa palavra amanhã, quantas pessoas que precisam de alguma forma ouvir essa palavra amanhã. Temos que fazer a nossa parte, pois Deus sempre fará dele. Deus é quem efetua em vós. O verbo grego, a palavra, esse verbo energio, ele é traduzido como operar, atuar, trabalhar, vitalizar, produzir. É isso que quer dizer efetuar no grego. Operar, atuar, trabalhar, vitalizar, produzir. Em outras palavras, esse verbo efetuar, que Deus efetua em nós, o seu querer e seu realizar, Ele está fazendo exatamente tudo isso para nós, e isso é o que apresenta tudo o que há de bom em nós, que vem de Deus. Amém. Demonstra que Jesus está atuando em nós através do seu Espírito Santo, que nos transforma de glória em glória. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se alguma coisa disso faltou em você, não é fruto do Espírito. Talvez é o seu Espírito que está falando ali. A Bíblia, quando ela se refere ao Espírito Santo, ela escreve Espírito com letra maiúscula. E com letra minúscula é o teu Espírito, é o meu Espírito. Questão do discernimento. Pedir exatamente, né? Para que Deus nos traga esse dom, para que realmente a gente possa compreender. Amém? O coração do homem diz: eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo. Eu já falei para vocês que eu fui um dirigente de vendas, né? E como dirigente de vendas e como uma oratória em dia, digamos assim, na época que eu fazia as minhas reuniões em auditório para 300, para 500, até mesmo 1000 pessoas, eu ficava lá na frente discursando para essas pessoas, e de alguma forma, né, nós tínhamos um blasão atrás, naquele instante, que era o símbolo de uma empresa, aonde que, por muitas vezes, eu colocava a cenoura na frente, para que esses coelhos fossem buscar. Compreendem? Em outras palavras, eu colocava motivações, eu discursava para eles a oportunidade de uma carreira, aonde mesmo eu tinha sido um exemplo dias atrás, porque de um assistente, de um mero assistente, entre aspas, não falava mero, mas era o menor cargo da empresa,
de um mero assistente, eu cheguei a diretor. Então eu estava discursando para essas pessoas com exemplo vivo de sucesso nessa empresa. E eu dizia, né? E fazia um auditório de 1000 pessoas repetir comigo: eu quero, eu posso, eu consigo. Quantas vezes eu fiz isso para o Brasil afora? As pessoas saíam de lá hipermotivadas, como diz o gaúcho, nos cascos, louquinha para chegar segunda-feira e produzir. Mas no campo espiritual, quando eu digo, eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo, mas o que é dito aqui, o querer é de Deus. Percebe, irmãos, a grande diferença existente entre o mundo, em que o mundo dita, e o que a palavra de Deus pede para que realmente façamos. É de Deus o querer e realizar de todas as coisas. Claro que eu não conhecia a palavra de Deus nesse instante, eu não via outra coisa a não ser cifrão na minha frente. Cada um que saísse dali, daquela reunião motivada, ia botar mais dinheiro no meu bolso, porque ia produzir, consequentemente, eu ganhava comissão, então, né? Era 1000 cabeças ali na minha frente que ia trabalhar para mim na segunda-feira. Compreende? Vem da operação do Espírito Santo de Deus essa influência, observando exatamente o Evangelho de Jesus, esse querer e realizar, esse efetuar de Deus na minha vida, essa realização de Deus sobre a minha vida. Nossa semelhança em Jesus vem do Espírito Santo de Deus. O coração do homem diz: eu faço, eu aconteço, eu quero, eu resolvo. Mas aqui é dito que o realizar é de Deus, verso 13. Assim como Jesus praticou o bem, nós devemos também desejar praticar o bem. O Senhor sempre, supre tanto o desejo como a capacitação para cumprirmos a sua vontade. Ele dá exatamente todos os subsídios, todas as ferramentas necessárias para que realmente possamos cumprir a sua vontade. E uma dessas ferramentas é o seu Evangelho, essa boa notícia que já foi nos trazida, uma vez lida, vai gerar transformação na nossa vida e, consequentemente, seremos luzeiros aí fora nesse mundo. Iremos resplandir, com esplendor, e as pessoas virão que realmente nós somos outra pessoa, e não aquele crente de rito. Ezequiel, no capítulo 11, verso 20, diz: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Terceira exortação: torne-se inculpáveis, irrepreensíveis aos olhos de Deus, façam tudo sem murmuração, nem contendas, sejam a luz desse mundo, verso 14 e 15. Não murmurem, nem discutem, nem briguem em suas insatisfações. Irmãos, isso não significa somente no corpo, nós somos igreja lá fora. Deus espera exatamente que tenhamos esse comportamento lá fora. Eu já falei que ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil que existe. Não se ofende nem ofende ninguém. Harmonia é um bom relacionamento na igreja, revela Cristo Jesus. O seu ser em harmonia
e um bom relacionamento com as pessoas lá fora, revela Cristo Jesus. Você vai convidar essa pessoa, a pessoa não vai ver a hora de vir contigo nessa igreja. Ou a qual igreja das quais, né, as pessoas frequentarem e estiverem andando, conforme diz a palavra, sendo luz para esse mundo e não trevas. Mantenha um testemunho forte e digno de Cristo Jesus. Nós somos convocados sempre para mantermos o caráter de Cristo. Não tenham repreensão aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Sejam Jesus para as pessoas, onde quer que você esteja. Qual seria a opinião de Jesus quanto a esta questão de trabalho? Em outras palavras, como Jesus está vendo a tua atuação no dia a dia, no seu trabalho? Qual seria a opinião de Jesus quando a questão for a sua casa? Qual seria a opinião de Jesus quanto ao seu ministério? Qual seria a opinião de Jesus quanto ao seu relacionamento, ou aos seus relacionamentos? O mundo anda à contramão da vontade de Deus. Mantenha-se sem culpa e com um coração sincero diante de Deus. O cristão, ele anda totalmente contrário do mundo. O mundo, conforme diz a palavra, é uma geração corrompida e perversa. 1 João, no capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus é a essência da luz. Jesus é a luz do mundo. Resplandeça como luzeiro nesse mundo, irmãos, para que realmente Cristo seja identificado em você, para que a semelhança de Cristo, não é? As pessoas vejam a semelhança de Cristo em você, para a honra e glória do Senhor mesmo. Que a luz que existe, que já existe em você, sirva para clarear a escuridão que está aí fora nesse mundo. Mateus, no capítulo 5, verso 14, a parte A, no Sermão do Monte, Jesus está falando para todas aquelas pessoas, para todos os seus ouvintes e principalmente para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E a quarta exortação: devemos perseverar na palavra da vida até o dia da volta de Cristo Jesus, verso 16. Perseverar na palavra da vida, além de ser a luz nesse mundo, devemos também ser a voz para esse mundo. Somos chamados para dar um duplo testemunho da vida e da boca. Pregar o que vivemos e ser não simplesmente discursadores. A palavra da vida, o Evangelho, livra o cristão do pecado. Assim como você já foi liberto do pecado, assim como o pecado já não habita mais em você. Muitas pessoas ignoram isso, não se consideram, justificadas, não sabem que ainda, ou melhor, não sabem ainda que já foram perdoadas. Ao contrário, muitas já estão se condenando nesse mundo aqui, já achando que o inferno é a única saída para a vida dela. Mas nós podemos ser o luzeiro
nós podemos ser a voz de Jesus para essas pessoas, para a honra e glória dele mesmo e para cumprirmos a nossa missão como missionários que somos em Cristo Jesus. A palavra da vida, o Evangelho, mais uma vez, livra o cristão do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que tirou da lei do pecado e da morte, até o dia da volta de Cristo, ou seja, a parousia, né? Parousia é o estudo que a Bíblia nos mostra através da escatologia, isso que eu falei ontem, que essa palavra meio complicada, que a dona Bia me cobrou a explicação para vocês, é os últimos acontecimentos. Parousia, escatologia, é o que a Bíblia revela sobre os últimos acontecimentos. Então, até o dia da volta de Cristo, a sua parousia, quando ele vier, anunciado pelos anjos, e ele vier com a sua igreja, para nos levar de volta para casa. Jesus, nesse seu segundo advento, ou seja, nessa sua segunda vinda, no dia do Senhor, o dia do juízo. O que Paulo está falando aos Filipenses, fala para nós também. Se formos fiéis na obra de Deus, é evidente que o serviço de Paulo, junto a essa igreja, como para todos nós, não foi em vão. Muitas pessoas, irmãos, irão conhecer Jesus, nós sabemos disso. Uns pelo amor, outros pela dor. Eu já falei aqui que eu não sei como que você veio, mas eu sei exatamente como eu cheguei até a Cristo. Muitas pessoas estão aí, conforme disse e repito, se condenando, achando que ela não tem mais salvação, e ainda tem crente que é como se chuta cachorro morto, passa por essas pessoas, desdenhando, desfazendo, achando exatamente com que essas pessoas não tenham misericórdia, não tenham, como direi, a revelação sobre esse poder de Deus, sobre essa justiça de Deus que paira também sobre a vida dela. Ela não sabe o que é ter um coração contrito, um coração arrependido diante do Senhor. Ela não conhece o caminho, ela não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega a Deus a não ser por intermédio de Jesus. Ela não foi apresentada a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mahatma Gandhi, que é o Gandhi, o grande líder indiano, que um dia ele disse alguma coisa relacionada com o cristianismo. Ele falou mais ou menos assim: poderia ser seguidor de Cristo, mas jamais seria seguidor de um cristão. Vejam isso. Vejam isso. Diante do quê? Do exemplo, do mau testemunho que os cristãos davam a ele, ao povo dele. E ele tem uma frase que diz assim: se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha. Compreendendo essa palavra que transforma, essa palavra que realmente nos remete a uma reflexão profunda. Muitas pessoas aí estão ignorando esse evangelho, essa boa notícia que Jesus já trouxe para cada um de nós. Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, as pessoas que estão aí erradas, e a gente passa desapercebido por essas pessoas, deixando com que elas continuem nesse mundo de perdição.
e eu deixo essas pessoas agir, então a injustiça é minha. Cada um será julgado pelo tribunal de Deus, diante do grande trono branco, pelo que fez, como também pelo que deixou de fazer. Tiago, no capítulo 4, verso 17: aquele que sabe que tem que praticar o bem e não está fazendo, já está pecando. Assim como Paulo e como igreja, nós somos chamados para fazer a diferença. Fomos exortados nesta noite a buscar o desenvolvimento da nossa salvação através do maior exemplo de submissão, Jesus Cristo, que não usurpou ser igual a Deus. Irmãos, nossa igreja é pequena. Se for da vontade de Deus que cheguemos aos céus só com essa porção de gente, só essa porção de irmãos, creio que não foi em vão o trabalho que Deus me confiou, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nesta comunidade. Pois, como sempre, deixamos nesse púlpito e toda semana, certo do dever cumprido de anunciar a verdade de Deus, pois sempre aqui nós manteremos compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com o Senhor da palavra. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 27, Paulo escreve: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo, e desse modo, tanto se eu puder ir visitá-los, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo: Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa sua verdade, Senhor. Obrigado, Pai, por esse Evangelho, que tão assimilado por Paulo, Senhor, que tão assimilado por Paulo, conforme ele mesmo diz, ele mesmo escreve, que não foi revelação de homens que gerou nele essa compreensão, mas veio do próprio Deus, veio do próprio Jesus essa revelação a ele, da qual ele escreve para que realmente nós tenhamos essa mesma reflexão no Santo Espírito de Deus, para que possamos, em tempo, nessa vida, mudar exatamente todo o nosso comportamento, observar que a nossa vida, não é? Ela tem um tempo cronometrado nesse mundo, e que nós estamos sendo preparados aqui para sermos imortais juntamente com o Senhor e o seu Filho. Compreendemos, Pai, que ainda que não estamos, que não morremos ainda, não fomos enterrados, não fechamos os nossos olhos, mas que já possamos viver essa eternidade contigo, Senhor, uma vez que a nossa vida esteja alicerçada no temor e tremor a Ti, no cumprimento da Sua vontade, Pai, e não mais na nossa, Pai. Obrigado, Deus, obrigado por esse hino soteriológico, esse hino que revela, não é, o que nós devemos fazer para que não percamos essa salvação, da qual a graça do seu Filho Jesus nos alcançou de uma forma gratuita a nós, mas para Ele que custou o próprio sangue, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, no nome deste que se fez sacrifício para cada um de nós, Jesus, seu Filho amado, seu Filho a quem o Senhor se alegra, e nós também nos alegramos quando compreendemos
mais e mais e mais do seu Evangelho, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. No nome dele, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.